Olá, criptomaníacos! O fim do ano se aproxima e com isso começam a pipocar aqueles relatórios de perspectiva para o ano que vem. Dessa vez foi a Bloomberg soltando seu relatório sobre o Bitcoin e analisando que a principal criptomoeda do mercado deve atingir os 50 mil dólares no ano que vem. Será que faz sentido? Eles apresentam vários gráficos e, como de costume, eu vou analisar aqui para vocês no canal. Logo após a vinheta. Enquanto você dá o like nesse vídeo para colaborar, eu peço desculpas pela iluminação, quebrou aqui meu ring light, né, que eu uso para iluminar o estúdio, então por alguns vídeos ficaremos com essa iluminação nota 5 aqui, que é o que dá para fazer. Bom, entrando na tela, tem essa notícia do portal do Bitcoin, falando que Bitcoin pode alcançar 50 mil dólares em 2021, dizem analistas da Bloomberg. Na matéria, vocês não têm acesso a esse relatório, mas eu consegui aqui para mostrar para vocês no canal. Tá aqui, ó, edição de dezembro de 2020, acabou de sair, da Bloomberg, e eles estão falando aqui da perspectiva de criptomoedas para 2021. Então, eu vou analisar os gráficos aqui, também parte do texto do que eles colocam, para ver se faz sentido essa previsão otimista dos analistas da Bloomberg. Eles começam falando que 10 mil dólares vai ser o suporte, vai ser a base para mais do que a gente viu em 2020, acontecendo em 2021, em direção aos 50 mil dólares. Aqui eles falam, né? 50 mil dólares é a resistência de 2021 e o suporte vai estar na casa dos 10 mil dólares. Lembrando que se o Bitcoin alcançar 50 mil dólares, no caso 55 mil dólares, ele atinge um valor de mercado de 1 trilhão de dólares. Tá? O valor de mercado atual está ao redor dos 300 bilhões de dólares. Então, o Bitcoin triplicaria o seu valor de mercado no ano de 2021. E como que eles encontraram esse valor de 10 mil dólares e 50 mil dólares? Eles usam aqui o gráfico anual do Bitcoin, tá? Cada barra aqui nesse gráfico representa 12 meses, né? Um ano certinho. E vocês percebem uma marcação no gráfico indicando um canal de alta do Bitcoin desde 2013, né? Dessa alta histórica de 2013 até esse momento que a gente está vivendo agora. E notem essa linha rosa aqui que representa o preço médio do Bitcoin nesse período. O importante é, o Bitcoin costuma pegar no fundo desse canal, voltar a subir e pegar no topo do canal para recuar. No momento a gente está no meio do caminho desse canal. O fundo dele foi lá em março, quando o Bitcoin pegou nos 3.800 dólares, tá? Você vê que ele rompeu aqui, fez um pavio para baixo do canal e voltou a encostar nele aqui, tá? No fundo desse canal, voltando a subir. Ano que vem, 2021, o fundo desse canal vai ser exatamente sobre os 10 mil dólares. Por isso que eles falam de suporte nos 10 mil dólares, como aconteceu o suporte nos anos anteriores. E lá o topo do canal aparece justamente próximo aos tais 50 mil dólares. Então, estaria em linha com o histórico do Bitcoin de encontrar fundos e topos dentro desse canal de alta aqui. Então, faz sentido graficamente o que a Bloomberg está esperando para 2021 e também eu espero essa faixa de valor, já tem bastante tempo, né? Para mim, o grande ano do Bitcoin vai ser 2021 e eu sempre falei ali numa faixa entre 50 e 100 mil dólares nesse ano, né? Graças ao gráfico arco-íris, não sei se vocês lembram dele, né? Esse é o gráfico arco-íris aqui, onde vocês têm as faixas de cores e eu falava para vocês que no topo da Bull Run, o Bitcoin costuma pegar essa região aqui entre o laranja e o vermelho, tá? Olhem para as altas anteriores. Aqui nessa alta em 2017, ele pegou aqui na faixa vermelha. Na alta de 2013, ele chegou a romper essa faixa vermelha e na alta anterior aqui também, em 2013, ele também chegou aqui nessa região vermelha, tá? Então, o normal seria o Bitcoin em 2021 encontrando o topo dele, ele poderia chegar aqui, ó, inclusive próximo aos 100 mil dólares, como vocês estão vendo, né? Mas sendo um pouco mais conservador, se a gente recuar aqui para faixas mais baixas, como essa primeira faixa, digamos, alaranjada aqui, vocês vão perceber que em 2021 o preço fica ao redor realmente de 50 mil dólares, né? Então eu estou em linha aqui
com essa análise feita pela Bloomberg. Aqui no texto eles falam que a maturação do Bitcoin leva eles a acreditar que vai acontecer uma valorização, mas num ritmo mais lento do que o normal, o que está em linha também com o gráfico arco-íris que eu falei, né? Não atingindo aquelas faixas mais vermelhas, e sim uma faixa alaranjada ao redor ali dos 50 mil dólares, como a gente viu. Então eles estão em linha com o que eu falei para vocês, e eles falam que a queda de oferta e a demanda crescente junto com essa adoção em massa que está acontecendo levam eles a acreditar que o mesmo vai acontecer daqui para frente, né? O Bitcoin vai continuar esse caminho de valorização. Eles mostram que graficamente o Bitcoin deve ficar travado nessa região entre os 19 mil dólares e os 20 mil dólares por alguns meses antes de voltar a subir. Uma grande diferença é que somente 900 novas moedas são mineradas por dia contra 1.800 em 2017. E como vocês sabem, a oferta caindo e a demanda subindo leva o preço a ter uma tendência de alta. Vamos ver aqui outros gráficos do Bitcoin. Esse aqui eu achei muito interessante, tá? Eles mostram que o Bitcoin está muito longe de estar sobrecomprado. Ele tem muito ainda a subir. Como é feita essa análise? O preço do Bitcoin nesse gráfico é a linha branca, tá? Essa linha branca é o preço do Bitcoin. Essa linha rosa aqui é a média móvel de 50 semanas. Esse é o gráfico semanal, tá? Então, média móvel de 50 semanas. Aqui embaixo é o preço do Bitcoin em relação à média móvel de 50 semanas. Então, se tiver sobre essa linha 1, significa que o Bitcoin está exatamente sobre a média móvel de 50 semanas. Se tiver acima de 1, significa que o preço do Bitcoin está acima dessa média. Se tiver abaixo de 1, significa que o preço do Bitcoin está abaixo dessa média. E esse indicador é muito interessante, porque notem que sempre que o Bitcoin ultrapassa 4 vezes o valor dessa média de 50 semanas, que é essa linha rosa aqui, a gente alcança um pico de preço, ou seja, venda seu Bitcoin porque chegou no topo ali, está realmente muito sobrecomprado. Funcionou todas as vezes da história. Percebam aqui em 2013, ó, superou a linha rosa, foi esse pico aqui e o preço desabou a partir de então. Depois, em dezembro de 2013 ainda, ó, novamente superou a linha rosa e aí o Bitcoin caiu a partir de então. Mais à frente aqui, ó, dezembro de 2017, a alta histórica dos 20 mil dólares, né? Mais uma vez, superou a linha rosa, que significa 4 vezes a média móvel de 50 semanas, e o preço desabou a partir de então. Já olhando para baixo, qual é o fundo do mercado? Quando o Bitcoin está com preço 40% abaixo da média móvel de 50 semanas, ele atingiu o seu fundo. Aconteceu isso aqui em 2015, estão vendo? A linha verde representa 0,6, né? Ou seja, o Bitcoin 40% abaixo da média móvel de 50 semanas. Aconteceu aqui, ó, 2015, o que aconteceu com o preço a partir de então? Disparou numa alta. Aconteceu novamente aqui, ó, 2018 para 2019. O que aconteceu então? Preço disparou. E mais uma vez aconteceu aqui em março de 2020, exatamente naquele mês brabo da pandemia, né? Quando o preço alcançou o tal 0,6, né? 40% abaixo da média móvel de 50 semanas, o preço começou a disparada para essa alta que a gente está vendo agora. E onde está esse indicador nesse momento? Ele está em 1,8, ou seja, o preço do Bitcoin está 1,8 vezes acima da média móvel de 50 semanas, sendo que a gente sabe que o pico geralmente fica no 4, ou seja, tem muita coisa para subir ainda. O preço poderia ficar 2 vezes acima do que está agora para a gente alcançar o momento de venda do Bitcoin. Então está muito distante da tal sobrecompra. Esse indicador é muito interessante para vocês e mostra que a gente tem aí um 2021 de grande expectativa de subida de preço para o Bitcoin. Descendo aqui, eles falam que ao redor de 55 mil dólares o Bitcoin vai ter um valor de mercado de 1 trilhão, como eu falei para vocês. E aqui eles marcam um outro canal de alta, mas agora com o valor de mercado do Bitcoin. Eles marcam aqui valor de mercado de 1 bilhão, 10 bilhões, 100 bilhões e 1 trilhão de dólares, para mostrar que o Bitcoin também está dentro de um canal de alta que vem desde lá do início, né, desde 2013.
Notem que quando o Bitcoin rompe o topo desse canal de alta, é hora de vender, o preço vai cair na sequência, e quando ele encosta no fundo desse canal de alta, é hora de comprar, né? Então aconteceu aqui em 2013, voltou a acontecer aqui em 2017, né, dele romper o canal de alta, depois aqui em 2019 ele bateu no topo desse canal de alta e novamente recuou, chegando aqui no fundo em março de 2020, e agora ele está no meio do caminho. Olha onde está o topo desse canal de alta entre 2021 e 2022. Sim, 1 trilhão de valor de mercado, essa é a expectativa da Bloomberg e eu concordo com essa expectativa deles, tá? O Bitcoin deve manter essa tendência de alta até alcançar o topo desse canal ao redor de 1 trilhão de dólares, que seria, portanto, uma resistência, né? Aí sim seria uma hora de começar a mudar ali o seu gatilho para venda, né? Sair dessa ideia de compra e começar a ficar mais com o pé no freio, esperando por um recuo de preço. E aí eles entram na parte da volatilidade do Bitcoin, fazendo uma análise entre a volatilidade do Bitcoin e outros ativos. Nasdaq, que é a bolsa voltada para ativos de tecnologia, né, ações de tecnologia, e também o ouro. Isso aqui é bem interessante, tá? Olha esse gráfico aqui na direita, onde vocês têm a média móvel de 180 dias da volatilidade do Bitcoin, que é essa linha branca no gráfico. Vocês têm aqui o preço do Bitcoin, que são essas barras de uma cor laranja, que estão aqui em cima, né, dos 19 mil dólares, como vocês estão vendo, e aqui o índice Nasdaq, que é essa linha amarela. Notem uma coisa, a volatilidade do Bitcoin contra a Nasdaq está aqui no seu mínimo histórico. Olha onde está a linha branca, tá? E na hora que ele está ali no topo daquele oba-oba, ou seja, muita gente comprando, a tendência é que a volatilidade contra o Nasdaq vai lá em cima, porque o preço do Bitcoin dispara, enquanto as ações não têm essa mesma disparada, e aí o que você vê é essa linha branca que vê essa volatilidade contra a Nasdaq lá em cima, ó, como aconteceu aqui, como aconteceu até em 2019 aqui. Mas a gente está no fundo histórico, ou seja, o Bitcoin ainda está acompanhando muito de perto a valorização da Nasdaq. Então não está ainda naquele processo de FOMO, né? O pessoal está com medo de perder a oportunidade quando começa a comprar com muita força. Quando ele encontra esse fundo, historicamente significa que é um bom momento de compra do Bitcoin, porque ele ainda não entrou na fase mais forte de subida. Tem outro gráfico aqui que mostra isso, tá? Mais uma vez, essa linha branca é a volatilidade do Bitcoin contra a Nasdaq. Aqui é uma volatilidade de 260 dias, tá? Média móvel de 260 dias da volatilidade do Bitcoin contra a Nasdaq. Notem que lá em 2016 ele encontrou um fundo nessa linha rosa. O que aconteceu com o preço, que é a linha amarela, a partir de então? Subiu, disparou para aquela alta histórica que a gente viu lá em 2017. Mesma coisa aconteceu aqui em 2019. Quando atingiu essa volatilidade muito baixa aqui nessa linha rosa, o que aconteceu com o preço em 2019? Disparou. E agora não só encontrou com a linha rosa, como está abaixo dela, né? Então está na baixa histórica dessa volatilidade contra a Nasdaq, o que indica pra gente que vem uma alta forte por aí no ano de 2021. Mais um indicador otimista. E ainda falando sobre volatilidade, nesse gráfico vocês encontram a volatilidade contra o ouro, que é um ativo muito comparado ao Bitcoin. A linha branca aqui, ó, subindo e descendo, é a volatilidade do Bitcoin contra o ouro, numa média móvel de 180 dias. Essa linha amarela subindo é o preço do Bitcoin. E notem uma coisa interessante, sempre que essa linha branca fininha aqui, que é a volatilidade contra o ouro, atinge o seu ponto mais baixo, inicia-se a bull run, né? A subida forte de preço. Aconteceu aqui em 2013, aconteceu aqui em 2016, né? Precedendo aquela alta de 2017, e olha onde a gente está agora. Na menor volatilidade histórica contra o ouro, tá? Do Bitcoin contra o ouro. Mais baixo do que estava em 2016 e mais baixo do que estava em 2013. Então o Bitcoin está com volatilidade muito baixa comparado ao ouro, né? Está seguindo bem o ouro nesse momento, e a tendência, como a gente viu aqui atrás, seria o preço começar a disparar a partir de então e a volatilidade do Bitcoin contra o ouro subir também momentaneamente, como aconteceu nos anos anteriores.
Mas o gráfico mais interessante com relação à volatilidade é esse aqui. Como vocês sabem, a desculpa tradicional do mercado para falar que Bitcoin não é moeda ou não pode ser utilizado como moeda é a alta volatilidade do Bitcoin, né? O Bitcoin tem grande variação de preço em curto espaço de tempo, enquanto o ouro não tem, enquanto o dólar não tem. Enfim, são essas as desculpas utilizadas. Mas olha o que eles identificaram aqui. No próximo halving, que é a redução de recompensa ao minerador, que vai acontecer em 2024, né? A gente teve um halving agora em 2020, maio de 2020, o próximo acontece daqui a 4 anos, lá em 2024. Nesse próximo halving, a volatilidade do Bitcoin vai ser provavelmente igual à do ouro, matando por completo a desculpa desses economistas que tem por aí. Então, vejam nesse gráfico o seguinte: a volatilidade do Bitcoin é essa linha branca forte que vocês estão vendo aqui nesse gráfico, tá? O preço é essa linha branca fininha que está subindo. A volatilidade é a linha branca forte, formando, portanto, uma linha de tendência na cor vermelha. Essa é a velocidade com que a volatilidade do Bitcoin está caindo. Aqui embaixo, vocês têm essa linha amarela marcando a volatilidade do ouro. Percebam que o ouro praticamente não tem volatilidade, né? Ele anda reto nessa região aqui. É uma baixa volatilidade do ouro, que é considerado pelos economistas um ativo pouco volátil. Mas notem que se o Bitcoin mantiver a tendência de queda de volatilidade dele, ou seja, se mantiver nessa média da linha vermelha aqui, exatamente em 2024, no próximo halving, a volatilidade do Bitcoin vai ser a mesma volatilidade do ouro. E aí, o que vocês acham que esses economistas vão falar? Realmente, eles vão ficar sem argumentos, e é por isso que a Bloomberg está entendendo que o Bitcoin vai substituir o ouro como esse ativo de segurança, né? Esse ativo pouco volátil e que serve como reserva de valor. Não vai ter mais desculpa com relação à volatilidade do Bitcoin. Vocês têm noção do tamanho disso? A gente está falando aí que provavelmente esse mercado do ouro, 10 trilhões de dólares, vai migrar com força para dentro do Bitcoin. E a gente está falando somente 4 anos para frente, né? Pouco tempo para frente isso deve acontecer porque vai ser matematicamente comprovado, né? A volatilidade do Bitcoin igual à do ouro. E para isso acontecer, a gente não precisa que nada mude. É só o preço do Bitcoin continuar subindo como sempre subiu e a volatilidade continuar caindo como sempre caiu, tá? Tudo como sempre foi, o Bitcoin alcança a volatilidade do ouro em 2024. É por isso que eles colocam aqui Bitcoin no caminho de se tornar o ouro digital. Eles explicam essa situação aqui no texto. E eles mostram aqui que a volatilidade do Bitcoin é a menor da história contra o ouro. Essa linha branca é a volatilidade do Bitcoin contra o ouro. Notem que chegou aqui na sua baixa histórica. Antes tinha sido aqui exatamente em 2016, antes da subida para a alta histórica, e agora a gente está, inclusive, abaixo desse ponto aqui, tá? Marcado pela linha rosa. Estamos abaixo da linha rosa, novamente um indicativo de que a alta ainda nem começou direito, tá? A gente vai ver uma alta muito forte nos próximos anos, provavelmente, na minha opinião, em 2021. E aí eles entram numa próxima análise, que é essa queda da oferta do Bitcoin, né, que agora são somente 900 Bitcoins minerados por dia, contra 1.800 lá de 2017, e versus o preço, né? O que essa queda na oferta resulta no preço? Eles perguntam aqui, vender Bitcoin, né? Vendedores de Bitcoin? Não, obrigado. Os holders, aqueles que seguram Bitcoin, não querem vender e estão segurando mais forte do que nos anos anteriores. Os proprietários de Bitcoin de longo prazo estão menos tendenciosos a vender do que em 2016. Será? Vamos analisar o gráfico aqui para entender o que está acontecendo. O preço do Bitcoin são essas barras amarelas subindo. Aqui na linha rosa vocês têm a média móvel de 12 meses do preço do Bitcoin e essa linha branca caindo aqui indica a oferta de Bitcoin, ou seja, pessoas que estão tirando da carteira que elas guardam Bitcoin e colocando dentro de exchange, movendo Bitcoin. Notem que a gente chegou também na mínima histórica, tá? Menor inclusive que em 2016. O que isso indica? Que as pessoas que possuem Bitcoin não estão interessadas em vender Bitcoin, mesmo com o preço num patamar de 19 mil dólares, tá? Nunca encontramos
tão poucas pessoas interessadas em vender Bitcoin. Isso é muito positivo, porque indica que o preço ainda vai subir muito, como aconteceu aqui em 2016. Ó. Quando a gente tinha alcançado essa baixa histórica nesse indicador, o preço do Bitcoin estava aqui, ó, em 2016, baixo ainda, né? Ao redor de 200, 300 dólares, como vocês estão vendo aqui. Depois, quando o preço começou a subir aqui, essas barras amarelas, e bateu na alta histórica de 2017, aí sim você vê muitas pessoas colocando seus bitcoins no mercado, né? A linha branca aqui, ó, vai lá em cima nesse indicador. Não é o que a gente está vendo nesse momento. Ninguém está interessado em vender bitcoin em 19 mil dólares, indicando que ainda vem todo esse processo aqui, ó, de alta de preço para o pessoal começar a se interessar em vender bitcoin. Um indicador muito forte e muito otimista para os próximos anos. A pergunta é: qual será o preço necessário para convencer esses holders, né, esse pessoal que não quer vender a 19 mil dólares, a vender 50 mil dólares, 100 mil dólares? A gente não sabe, né? Mas está muito distante disso acontecer. Eu, por exemplo, estou no mesmo caminho, né? Meus bitcoins estão em carteira, não estão em corretora, estão dentro de uma carteira pessoal minha e eu não tenho interesse de vendê-los nesse patamar de 19 ou 20 mil dólares, o que indica que eu estou otimista com o preço e outros holders também estão. Portanto, eu concordo com essa afirmação da Bloomberg de que o Bitcoin pode alcançar 50 mil dólares em 2021. Blockchain para empresas é com a Nus. Construa a sua agora. Para fechar esse vídeo, eu queria falar sobre a Nus, que é patrocinadora aqui do canal. É um projeto que eu gosto muito porque é um projeto que visa colocar empresas dentro da blockchain, trazer empresas para blockchain. E esse tipo de projeto precisa ser utilizado no mundo real, precisa de utilização. E é isso que a gente está vendo nessa matéria. Aplicações no mundo real impulsionam utilização da Nus. Um dos pontos mais importantes a serem considerados em um projeto blockchain é a sua usabilidade. Nesse aspecto, a Nus vem sendo adotada em diversos segmentos. E aí essa matéria mostra que a Nus vem sendo adotada para segurança alimentar. Então empresas aí que dependem de segurança alimentar, de mostrar para você, de comprovar para você a validade de produtos, por exemplo, utilizam a blockchain da Nus para que você não tenha dúvida com relação ao produto, né? Qual é a validade do produto, evitando falsificação de alimentos, por exemplo. Então mostra aqui a Veritag, que é uma empresa conhecida aí, fazendo parceria com a Nus, cujo intuito é entregar transparência de ponta a ponta, desde a produção dos alimentos até os pontos de venda. Para mim, isso é essencial. Você não depende, por exemplo, de um estado ou de qualquer agência estatal para falar que o produto é de qualidade, que está dentro da validade. A blockchain confirma isso para você sem você depender de terceiros. Então a Veritag já está em parceria com a Nus, utilizando a blockchain da Nus. Isso é muito bom para uma futura valorização desse projeto. Outra aplicação da Nus é no caso das DEX, né, das exchanges descentralizadas que estão uma febre em 2020. A Nus também foi utilizada aqui pela Goblin Swap, uma plataforma DEX que permite inclusive fazer stake. Mais uma utilização do projeto da Nus, né, como eu falei para vocês, é feita justamente para que empresas adotem a blockchain. E por último, eles mostram aqui um super boom de transações da Nus. Olha aqui o aumento no número de transações da rede da Nus, tá? Isso aqui mostra a adoção da Nus, o que é muito legal, né? Tá aumentando a utilização dela na rede, isso é muito bom. Aumentou 5 vezes nas últimas 2 semanas, uma excelente coisa. Mas se a gente olhar o preço da Nus, ela não tá muito bem, né? Ela está em 25 centavos de dólar. No gráfico aqui vocês percebem que ela está muito distante do seu topo histórico, que foi lá próximo a 8 dólares, pelo que eu estou vendo aqui, né? 8 dólares, ela está em 25 centavos de dólar, está bem parado aqui no fundo, já tem bastante tempo. Quem acompanha os meus vídeos sabe que altcoins menores demoram muito mais tempo
para subir. A Nus está na posição 349 do mundo, tá? Então ela não está nem no top 100 nesse momento. Ela entra naquelas altcoins pequenas. Eu falei para vocês que o Bitcoin sobe quando ele encontra estabilidade. As altcoins grandes, né, do top 10, como Ethereum, por exemplo, disparam, e as menores só disparam depois que Bitcoin e as top 10 ficam andando de lado. Isso gera tédio no mercado e os investidores costumam buscar projetos menores, inclusive a própria Nus. Então não está na hora da Nus valorizar, mas é importante que ela tenha fundamento, ou seja, que tenha adoção, como eu mostrei para vocês nessa notícia aqui, para que quando o momento chegar, ela tenha forte valorização. Então, esse preço agora é um preço interessante para quem quer investir com muito risco, né? Lembrando que altcoins menores possuem um alto risco, mas também um alto retorno caso você acerte na moeda. É muito arriscado, não coloque muito do seu capital em nenhuma altcoin pequena, tá? São apostas, mas vale a pena ficar de olho para 2021, que deve ser um momento onde pequenas altcoins vão dar uma disparada. Bom, por hoje é isso. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal e eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Exchange não é carteira. Seja dono de suas criptomoedas. Na carteira Status, apenas você tem a posse da chave privada de seus fundos. Baixe agora.